Olá, bom dia. Bem, mais uma vez eu gravo um vídeo para vocês com a intenção de esclarecer e passar informações. E hoje eu trago um tema que é um pouco tabu, né, em muitos lugares. Claro, porque a mídia destaca com o espírito sensacionalista dela o que dá mais audiência, que infelizmente é a violência. Se vocês repararem bem, os meios de comunicação, né, tem muito destaque para a violência, assalto, homicídio, suicídio e por aí vai. O suicídio até que não é tão frequente, porque eu acredito que tem um aparato legal aí que evita a divulgação desse tipo de coisa, porque pode ser enfrentado até como estímulo, né, divulgar isso nas mídias sociais. Inclusive, estou gravando esse vídeo em dezembro de 2020, ainda estamos em quarentena, então está sendo muito corriqueiro casos de depressão, entre outros, né? Problemas psicológicos, né? Que o pessoal tem relatado aí por estar nessa quarentena, né? Por estarem trancafiados aí em suas residências e isso ter assim o apoio do governo de alguma forma, do Ministério da Saúde. Então está todo mundo muito estressado, muito se sentindo aprisionado, né? E cada um está dando o seu jeito de lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Mas eu venho hoje com a intenção de esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Por quê? Porque só há a divulgação negativa. Primeiro eu vou começar comentando, né? Por favor, não interpretem esse vídeo como se eu estivesse defendendo, tá, os psicopatas, como se eu estivesse sendo uma advogada de defesa deles. Não é essa a minha intenção, mas de apenas trazer informações adicionais que a maioria das pessoas não divulga, ou seja, até a mídia não divulga. Por quê? Porque o que dá sensacionalismo, o que dá audiência, é justamente destacar aqueles que se ressaltam pelo lado... Beber só um pouquinho d'água, gente, que a garganta acordou meio ressecada. Que a mídia, né, só destaca os casos, certos casos, porque eles dão audiência, certo? E quais são esses casos? São os serial killers. Então a gente tem a impressão que todo psicopata ele é serial killer, né? A pessoa de fora tem essa impressão, né? A pessoa que não é de psicologia, a pessoa que não busca se aprofundar nos estudos, ela tem essa impressão que quando surge um psicopata ele é serial killer, ele é assassino, né? E não é verdade. Tem um psicólogo chamado Schneider, eu não lembro agora o nome dele, mas vocês botam Schneider Psicopatia, né? Em inglês, psicopatia. Ele fala, inclusive, ele, além de se aprofundar nesse tema, ele fala de subdivisões de personalidades psicopáticas. Inclusive, entre elas tem o depressivo. Então, isso eu estou destacando, meus vídeos eu sempre destaco isso, para esclarecer, trazer informação, para a gente não ficar mais à mercê da mídia, para a gente não ficar mais à mercê do que eles querem divulgar. E a gente acha que o mundo acaba aí, né? Que essa definição de psicopata acaba aí. Psicopata é serial killer. Tem até um seriado muito famoso chamado Dexter, que retrata um psicopata que ele é serial killer, mas ele tem também um lado sociável, né? Ele consegue aí construir família, ter uma vida com a família dele e por aí vai. Então aqui, a mídia destaca só esses casos. E eu vou trazer para vocês informações adicionais de outros casos, tá? Explicando que essa psicopatologia não necessariamente só existe em serial killers, tá? Inclusive pode existir psicopatas próximos de você, um médico, um professor ou até um amigo próximo. Mas eu vou explicar, calma aí, não fique desesperado achando que você vai ser a próxima vítima, tá bom? Primeiramente, psicopatia ela é considerada uma doença psicológica. É um desequilíbrio psicopatológico, como a esquizofrenia, por exemplo. Não estou dizendo que o esquizofrênico é psicopata, estou dizendo que os dois itens são considerados no CID como doenças psicológicas.
psicopatologias. E a esquizofrenia, ela é uma doença psicológica. A princípio, a esquizofrenia, eu acredito, até onde eu sei, tá? Se eu estiver falando algum erro, por favor, podem comentar, me corrigir. Mas eu acredito que o esquizofrênico, a princípio, ele não apresenta problemas cognitivos. Ele faz os exames de rotina, mas devido aos delírios e alucinações, tem um vídeo aí embaixo que eu falo no CID, né? Explicando sobre a esquizofrenia. Devido aos delírios e alucinações, que ele começa a se medicar, ele começa a ser medicado por um profissional, né, um psiquiatra, um médico, e aí ele começa a tratar esses sintomas. Ele começa a controlar esses sintomas através de fármacos que inibem, né, esses sintomas. Inclusive tem um vídeo muito bom, um filme muito bom, aí disponível no YouTube, tá? Gratuito. É só você entrar no link e acessar um vídeo, só que ele é GLS. Ele é homossexual, masculino, né? Mas quem tem a cabeça mais tranquila, não tem preconceito, assiste. O protagonista, ele tem esquizofrenia. Ele tem um transtorno psicótico muito forte. E o nome do filme é Truth, quer dizer verdade. É só botar no YouTube essa palavra. Truth, aí você bota assim, movie gay. Bota isso que aparece, é o primeiro que aparece no título do filme. É até um ator de um filme pornô que ele faz o protagonista, o Caleb, né? É um rapaz, o Caleb, que se apaixona por outro. Aí vocês veem lá no filme o que desperta, né, a esquizofrenia, a psicose nele. É muito interessante, gente, é espetacular. Se você gosta desse tema, se você tem interesse, ou até você mesmo é um esquizofrênico e tal, sofre desse transtorno, assiste esse filme que com certeza você vai se identificar, você vai perceber o delírio e a alucinação do rapaz. É muito bom, só que tem esse alerta, é GLS, ele é gay e ele tem um namorado, um filme, entendeu? Então se você não gosta desse, né, se isso é um limite para você, tudo bem, não acessa. Mas se você quer curiosidade, esse filme retrata muito bem essa psicopatologia, tá? Então tá, ok? Truth Movie Gay, bota aí no YouTube que vai aparecer, tá? É o primeiro vídeo que aparece. Então a esquizofrenia, ela é considerada uma doença psicológica, né? Psicopatologia, uma psicopatologia. E a psicopatia também. Alguns estudos dizem que a esquizofrenia ela pode ser até herdada geneticamente, como câncer, por exemplo. Eu tenho um tumor no fígado. E uma das coisas que o meu médico, meu hepato, perguntou é: você já teve casos de câncer na família? O oncologista provavelmente também deve fazer muito essa pergunta. A esquizofrenia, tem alguns estudos aí, sempre, gente, pesquisa no Google acadêmico, não pesquisa em qualquer lugar. O Google acadêmico tem estudos que foram realmente avaliados e tem confiabilidade. São estudos bem embasados, uma base bem legal. Eu volto e meia ando por lá, porque eu gosto de estudar sobre vários temas psicológicos. Então é Google acadêmico, bota lá no Google acadêmico, lá tem estudos confiáveis de várias partes do mundo, alguns até traduzidos, e aí vocês podem se informar sobre o tema que vocês quiserem, tem vários temas lá, né? Então tá, então a esquizofrenia ela é uma doença psicopatológica também, mas esse vídeo não é sobre isso. Desculpa, gente, que eu começo a falar, a psicologia é tão linda, né? A psicopatologia também é considerada uma doença psicopatológica. Só que a gente tem essa imagem que todo psicopata, ele é serial killer, e não é. Existem estudos dizendo que tem 3 níveis de psicopatia: leve, moderada e grave. Vou botar aqui. Tá?
Mas antes de entrar nesses 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Antes de entrar nesses 3 níveis, eu vou falar uma coisa que é mais importante acima de tudo, é o caráter. Tem um psicólogo chamado Reich, R-E-I-C-H, Wilhelm Reich, eu acho, não tenho certeza, que ele fala que o principal de tudo começa no caráter. O caráter é aquela índole que a pessoa tem. O caráter pode ter índole boa ou índole má. Ou seja, um psicopata pode ter uma índole má, que é o caso do serial killer. Ele pode ter uma índole boa, como é o caso que eu dei um exemplo do seu médico, do seu professor. Então, o principal de tudo, gente, nós temos que combater essa generalização. A psicologia, quando você entra num consultório de um psicólogo ou uma psicóloga, eles vão avaliar o seu caso de maneira personalizada, porque nós somos únicos, não dá para generalizar. Ah, todo esquizofrênico é assim. Ah, todo psicopata é assim. Não podemos generalizar. Cada caso é um caso. E o Reich, ele destaca muito a importância do caráter. Assim como eu tenho um caráter de ajudar o próximo, bom, de passar informações que acrescentam, outros têm o caráter de passar informações duvidosas e de causar problema na cabeça das pessoas. Então ele disse que o principal de tudo, antes de diagnosticar qualquer psicopatologia, você vê o caráter, a índole. É aquele famoso mau caráter, né? O mau caráter é aquele que tem uma índole perversa, má, sádica. E aquele que tem um caráter bom, né? Infelizmente, na nossa sociedade, há um destaque para quem é mau caráter, violento, agressivo. E quem é bom, quem faz coisas boas, infelizmente fica, na maioria das vezes, no anonimato. É só você pesquisar no YouTuber aí, né, gente? O que faz sucesso no YouTube, a maioria das vezes, são vídeos que não acrescentam muito, que é até meio mongoloidezinho, meio bobo. Vídeos que trazem um conteúdo têm muito menos acessos, é menos acessado. Por que será? Talvez porque a sociedade tenha se acostumado com coisa que é fácil de digerir, a desperdiçar o seu tempo. Mas não é esse o foco da apresentação. Então, diagnosticou a psicopatia, avalia se ele é um bom caráter ou um mau caráter. Por quê? Tem psicopatas que usam dessa frieza emocional, porque o que acontece? A psicopatia, ela faz com que o indivíduo utilize mais, né, certas regiões do cérebro. E isso já foi também lá no Google Acadêmico, vocês podem pesquisar. Tem muitos estudos. Desculpa, gente, eu acordo com esse pigarro, é uma maravilha. Tem muitos estudos no Google Acadêmico que falam sobre isso. Eles pesquisam cérebros de pessoas psicopáticas. E eles verificam que há uma maior ativação de certas áreas relacionadas à lógica e razão. Ou seja, os psicopatas, eles são muito mais racionais do que emocionais. A emotividade deles é quase nula. Alguns é nula. Eles não ativam as áreas relacionadas à emoção. Eles são extremamente racionais. Mas alguns, como o nível leve, né, eles têm uma ativação um pouquinho mais forte no lado emocional. Inclusive, eles podem viver na sociedade sem se destacar negativamente, tendo sua profissão, tendo sua vida social. Eles apenas serão pessoas mais contidas emocionalmente, mas de uma frieza emocional maior. Não se envolve tanto com o próximo, não se envolve tanto com o problema dos outros. Eles conseguem manter uma razão na vida deles e não se entregar tanto assim a algum estresse, a alguma coisa. Eles têm uma inteligência emocional muito grande, que mesmo numa situação de estresse eles conseguem manter a frieza e a razão. Que você, a gente numa situação de estresse, a gente quer correr, quer fugir, quer se proteger. Eles conseguem ver aquilo ali com uma tranquilidade muito grande
e assim aproveitar melhor as oportunidades que aquela situação oferece. Então eu já estou quebrando o paradigma aí. Nem todo psicopata é serial killer. Tem 3 níveis, vocês podem ver: leve, moderado e grave. O leve se caracteriza por uma pessoa de maior frieza emocional, como eu falei. Pode trabalhar normalmente, ter família, filhos, ser um professor, ser um médico. Ele apenas vai realizar a tarefa dele de uma maneira bem racional, sem se envolver tanto com pacientes ou com alunos. O moderado geralmente já é aquele nível que aplica golpe na praça, que já rouba as pessoas sem matá-las. E o grave seria o serial killer, o mais famoso de todos. Mas claro, destacando, isso tem a ver com caráter. Tem alguns psicopatas que podem usar essa frieza para salvar vidas, como grandes cirurgiões. Não estou dizendo que todos os médicos são psicopatas, mas alguns podem ir para a enfermagem, uns podem ir para a medicina, né? E aí salvar vidas em vez de tirar. Mas como eu falei, na nossa sociedade, infelizmente o que tem destaque é o negativo, né? Pessoas que trabalham em ONGs, fazendo trabalhos fantásticos, não têm o merecido destaque, infelizmente. Então, já sabem, psicopatia tem 3 níveis. E uma curiosidade que os pesquisadores, né, descobriram, que conforme vai elevando o nível da psicopatia, ele não tem como voltar. Ou seja, um rapaz ou uma mulher que tem psicopatia leve, se ele sofrer um estresse, essa psicopatia pode se agravar e pode se tornar moderada. Aí ele sofreu outro estresse, outra situação, aí ele pode se tornar grave, vir a matar. Mas isso é como se fosse um resultado do ambiente. O ambiente estimula. Grandes casos de psicopatia, vocês pesquisarem aí no YouTube, de famosos aí, né, psicopatas famosos, serial killer e tal, vocês vão ver que a maioria deles tiveram um passado difícil, um passado violento, de abuso, porque a psicopatia, ela fica como se tivesse, aquela pessoa já tem uma predisposição a desenvolver. E aí acontece um evento traumático, isso aflora, entendeu? A esquizofrenia, no filme que eu passei para vocês, o rapaz, ele tinha uma vida comum, mas já aconteceu um evento na vida dele que aquela esquizofrenia aflorou muito forte. Então a maioria das vezes, as psicopatologias, como depressão, etc., elas afloram na pessoa, a pessoa já tem uma predisposição, está lá latente. E aí ela passa por uma situação traumática, ela aflora e desenvolve essa psicopatologia. Em muitos casos de psicopatas acontece a mesma coisa. Em muitos casos de psicopata acontece a mesma coisa. Eles passam por um evento traumático, né? E aí isso aflora. Alguns já nascem, né, com um nível grave, que são aquelas crianças que costumam matar pequenos animais, né? Desculpa a interrupção, é porque às vezes acontecem uns barulhos e para evitar que interfira no áudio, eu pauso o vídeo, né? Então o que acontece? Esses eventos traumáticos, eles afloram, certo? E como eu estava dizendo, tem pessoas, crianças, que já nascem com nível grave. Essa psicopatologia, ela pode vir latente na pessoa, né? Basta um gatilho, a gente chama de gatilho, uma situação estressante que desenvolve a psicopatologia em si. Ou a criança já nasce com a psicopatia aflorada e no nível grave. E são aquelas crianças que machucam as outras, né? Isso quando são mau caráter. Como eu falei, bom caráter e mau caráter. Podem haver psicopatas de bom caráter e esses, por não matarem, por não fazerem nada de errado, eles ficam aí anônimos na nossa sociedade. E a mídia só destaca o mau caráter. Inclusive, muitos psicólogos se ganham muito dinheiro em cima dos mau caráter, né? Como se psicopata tudo fosse horrível, seres desprezíveis. Enfim, eu sou contra isso, generalizar, né? Tranquilo. Né? Só uma crítica à parte. Então essas crianças que nascem com psicopatia aflorada e de um caráter sádico, perverso, elas podem vir a matar pequenos animais, depois fazer maldade com o irmãozinho, com primos,
e depois de grande, com pessoas, violentando sexualmente, roubando e cometendo homicídio. Muito raramente o psicopata ele é capaz de se matar, mas como eu disse, não é bom generalizar. O Schneider, que eu falei, esse psicólogo, ele inclusive fala que tem tem psicopatas de caráter depressivo, então eu não sei, ele não se aprofundou muito nisso, eu não sei se psicopatas também podem se matar. Como eu falei, mas tem até um lá que ele falou que eles podem inclusive ser manipulados. Imagina um psicopata ser manipulado por outra pessoa que não é, né? Ou seja, um justiceiro, né? No nome de outra pessoa. Talvez eles sejam os matadores de aluguel, né? Deus me perdoe, né? Que eu já soube aí que existem, né? Esse pessoal aí no submundo aí, existe esses matadores. Você dá 10 reais, a pessoa vai lá e elimina. Esses, segundo Schneider, talvez seriam os manipulados, né? Os que são manipulados por outras pessoas. Então, assim, eu acho muito errado a gente generalizar, tá? E por isso que o meu intuito é esclarecer. Então, vocês já sabem que existem 3 níveis de psicopatia, tá? Inclusive, tem alguns casos que o cara continua tendo sua profissão, tendo sua ocupação e tendo uma vida normal, tá? Outra coisa importante que eu já falei é que os níveis de psicopatia só ascendem, só crescem, são progressivos. Se a pessoa que sofre de psicopatia, ela aumentar no nível de gravidade, ela não tem como voltar. Se ela de leve for para moderado, ela não tem como voltar para o leve. Se ela for para o grave, não tem como ela voltar para o leve. É como se mudasse a estrutura de personalidade dela, mental dela. E outra coisa que vocês já sabem é que o psicopata ele usa certas partes do cérebro em detrimento de outras. Eles usam um lado muito racional. O nosso cérebro tem lobos, que são regiões, né? Tem o lobo frontal, acho que é temporal, parietal e tal. O psicopata ele só usa o lobo responsável pela razão e pela lógica. O lobo emocional deles é muito pouco utilizado, é muito rudemente utilizado. Por isso que eles têm essa dificuldade de criar empatia, porque eles não conseguem corresponder ao sentimento um do outro, tá? Eles não conseguem compartilhar, acompanhar o sentimento do outro, porque eles não sentem. Alguns têm isso totalmente castrado. Então o que é que eles fazem? Eles fazem deduções lógicas. A pessoa está chorando, ele deduz que a pessoa está triste, porque ele não sabe o que é tristeza, ele não sente isso, né? Entendeu? Então ele deduz. É tudo sempre pelo lógico, né? Então é isso. Você já esclareceu algumas coisas a respeito, né? Tem psicopatas que podem ter uma vida profissional, que podem ser bons cirurgiões, que podem ser bons professores, enfermeiros e salvar vida em vez de tirar vidas. Eu acredito que eu já consegui aí, de alguma forma, aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês sobre essa psicopatologia. Eu acredito que eu já cheguei a conhecer um na minha faculdade. Por quê? Porque ele, quando falava, ele sempre tinha uma voz baixa, calma e tranquila. Mesmo que ele estivesse falando de eventos tristes da vida dele. Eu nunca peguei ele chorando, abalado emocionalmente. 4 anos de faculdade, ele passou por alguns eventos difíceis e ele nunca, contando esses eventos que ele passou, ele sempre falava com maior calma. Parecia que aquilo ali não tinha peso nenhum. Eu sofria mais por ele do que ele, né? Eu falei, nossa, que chato, né? Essa coisa que aconteceu. Aí ele, aconteceu. Era assim, né? E a princípio, até onde sei, ele nunca prejudicou nenhum colega de turma, entendeu? Ele tinha uma vida diplomática muito boa, tinha família, mas uma coisa que ele fazia era andar armado, né? Então, assim, eu acredito que ele seja o nível moderado aí, né? Disposto a atacar. Porque ele dizia que, realmente, onde a gente estudava, era um local muito perigoso. Ele dizia que se alguém arriscasse assaltá-lo, ele ia, né, eliminar a pessoa. Então eles são muito lógicos, muito racionais, eles prezam muito pela própria integridade, eles são um pouco narcisistas, né? Eles são egocêntricos, isso é fato. Eles olham primeiro o lado deles, né?
Mas assim, não quer dizer necessariamente que todos vão para o lado do serial killer, né? Como eu disse, ele era, na minha ótica, bom caráter. Ele não fazia mal a ninguém, apenas tinha frieza emocional. É uma pessoa como qualquer outra, só que a frieza emocional dele é mais intensa do que nas outras pessoas, tá? Então, gente, a minha intenção é essa, trazer isso para vocês, tá? Já acrescentei um pouquinho aí quanto à psicopatia. Não necessariamente são serial killers, né? E podem sim estar aí no seu dia a dia. Tem muitos psicólogos que falam, identifica essa característica, identifica essa. Você acha que o psicopata vai se entregar desse jeito? Ele é inteligente, a maioria dos psicopatas, eles têm o QI acima da média. Então eles sabem simular emoções, eles sabem se comportar de maneira que não levante suspeitas. E, inclusive, muitos psicopatas podem estar em obras de caridade, porque eles podem se sentir bem ajudando o outro, embora eles não sintam muita coisa. Então eu acho muito injusto generalizar, dizer que todos, é que nem eu dizer, todos os esquizofrênicos são perigosos. Não, tá? Tem gente que tem noção do que faz, tem gente que tem noção da própria situação e trata para não fazer o mal a ninguém, para não causar o mal a outra pessoa. Então é muito injusto a gente generalizar, tá? É que nem os homofóbicos falam, todo gay é promíscuo. Não. Tem muito hétero promíscuo, tem muito bissexual promíscuo. Não necessariamente, porque gay é promíscuo. Não generaliza, cada caso é um caso. A psicologia defende isso. Quando entrar um paciente na sua sala, olhe para ele como se ele fosse único, porque ele é único. Então, independente da psicopatologia que essa pessoa tenha, o que tem que destacar mais, gente, é o caráter da pessoa. Se é uma pessoa de índole boa ou de índole má. Se for um psicopata de índole má, claro que você vai tomar todo o cuidado para se afastar, para denunciá-lo, entendeu? Agora, se ele é uma pessoa de índole boa, como foi esse meu amigo, eu me dava muito bem com ele. Muitas vezes eu estava triste com alguma situação, ele vinha e me animava. Ele dizia palavras de apoio. Ele dizia, Flavinha, você é muito boazinha, sabe? Você tem que ter um pouquinho de maldade também, Flavinha. Ele falava pra mim, você é uma pessoa super inteligente, poxa, levanta um pouquinho esse astral. Ele me... né? Que ele percebeu que eu estava mais assim, quieta. Então, assim, gente, como eu falo, o principal de tudo, né? A psicopatologia que condena um ser humano é o caráter, tá? E isso qualquer área tem. Professor, médico, dentista, psicólogo. Presta atenção naquele psicólogo que está cuidando de você. Observe se você está tendo um bom resultado ou não. Se essa terapia está te trazendo mais vantagem ou desvantagem. Sempre, gente, sempre, sempre. E não necessariamente, gente, todo serial killer é psicopata, tá? Tem muita gente aí que mata milhares de pessoas. Um exemplo, né? Esses corruptos do Brasil, que várias pessoas morrem aí nos hospitais por causa deles, porque eles não passam verba, roubam. E eles não são necessariamente psicopatas. O caráter deles é mau. É uma pessoa má. A pessoa pode cometer um homicídio, não necessariamente é psicopata. Pode ser uma pessoa perversa, sádica. Uma pessoa abusa de outra, não necessariamente é psicopata. É uma pessoa de caráter sádico, que gosta de ver o outro sofrer. E, inclusive, ela se emociona com isso, ela fica em quase êxtase, né? Ver o outro sofrendo ali, agonizando, ela fica em êxtase. O psicopata, ele mata e vai embora. E não sente nada. Né? Então, a gente tem uma sociedade muito preconceito, que tudo generaliza. Matou é psicopata. Não. Às vezes a pessoa é perversa, ela gosta de cometer homicídio. E ela tem muita emoção, ela sente uma adrenalina, ela vê ali a pessoa agonizando, ela fica ali. Né? E não é psicopata. Então, gente, antes de qualquer psicopatologia, observe o caráter da pessoa. Se a pessoa é bondosa ou se a pessoa tem uma índole má.
Não é a psicopatologia que condena o ser humano, mas o caráter dele, a índole dele. Entendeu? Podem haver sim psicopatas do bem, que dão aula, que salvam vidas, que ajudam o próximo. Só que infelizmente a mídia só destaca o que é de ruim, porque dá audiência, né? Então, enfim, gente, então acho que eu expliquei os pontos principais aí. Passei o nome desse psicólogo maravilhoso, Schneider, né? Vou escrever o nome dele aqui para você, quem quiser pesquisar. Ele escreve, acho que em espanhol, né? Faz tempo que eu não leio Schneider. E ele é um pouco, ele é profissional, ele não é, tem muitos psicólogos aí na mídia que falam a própria opinião como se fosse uma verdade absoluta, e não é. O psicólogo ele tem que ser imparcial, indiferente do paciente. Ele tem que analisar o paciente psicologicamente. Tem uns psicólogos aí que são muito emocionais aí e joga todo mundo no mesmo quadradinho de classificação. E isso é errado. O psicólogo ele tem que tratar cada pessoa, é uma pessoa diferente, né? Então vou escrever aqui o Schneider. Você pega duas pessoas com esquizofrenia na sociedade. Elas têm caráter diferente. É a mesma doença, mas o psicólogo, o bom psicólogo, ele sabe adequar o tratamento à pessoa e não à doença. Não é a doença que precisa de tratamento, é a pessoa. Tá? Ele é alemão, eu acho, sei lá, com esse nome. Só que o livro que eu peguei dele é Schneider, tá? Esse aqui é um S. Schneider, SC. Ele é um psicólogo muito bom que pesquisou sobre tipos de psicopatia, né? Eu achei tão engraçado, psicopata depressivo, né? Então, assim, quem quiser se aprofundar, quem gosta do tema, dá uma olhadinha no Schneider, vai no Google acadêmico, vocês vão encontrar esses aparatos aí que apresentei para vocês aí, tá bom? Eu espero ter resumido bem, ter esclarecido e quebrado um pouco o paradigma aí, né? Tá bom? E um tema que é outro tabu aí é a pedofilia. Todo mundo associa a pedofilia à psicopatia. Nem todo pedófilo é psicopata. Podem haver psicopatas pedófilos, mas nem todo pedófilo é psicopata. O que é a pedofilia, gente? Eu acho que eu vou acrescentar mais ainda aí, né? A pedofilia é uma compulsão sexual. É uma pessoa, né? Acho que é parafilia o nome. É uma doença também psicológica. Por que eles falam doença psicopatológica? Porque não tem explicação cognitiva para ela. Os pedófilos, eles raciocinam normalmente, eles não têm limitações cognitivas ou alguma coisa física que justifique esse comportamento. Então fala que é psicopatológico. E o pedófilo, ele tem uma compulsão sexual. Como eu falei, nem todo pedófilo é psicopata, tá? E nem todo psicopata é pedófilo. Podem haver ou não pedófilos que sejam também psicopatas. Tem um filme muito bom com Kevin Bacon chamado O Lenhador. O Lenhador, tá? Vou escrever aqui. Schneider, O Lenhador. Kevin Bacon. Tá? Kevin Bacon, o ator Kevin Bacon. Isso aqui é um K, tá? Kevin Bacon. Ele fala justamente do pedófilo que não é psicopata, que ele sente um peso na consciência horroroso por ter esse distúrbio. E ele, inclusive, tenta viver a vida sem ceder à compulsão. O que é compulsão, gente? A maioria fala assim, pedófilo é um sem vergonha, tá. Não estou, por favor, defendendo os pedófilos. Só estou explicando. O que é compulsão? Compulsão é algo irresistível. Quem tem toque sabe o que é. Quem tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, é uma pessoa que geralmente tem uma compulsão por limpeza. Limpeza física, limpeza do ambiente, ou por manias de organização. Aperta várias vezes o interruptor da luz, verifica várias vezes se o gás está fechado, volta para casa toda hora para ver se rodou a maçaneta 3 vezes antes de abrir a porta, ou 10 vezes, ou 15 vezes. Ou seja, são rituais
irresistíveis. Quem tem toque não consegue resistir, eles tentam. Eles ficam, eu deixei o gás ligado. Será que eu deixei? Aí às vezes já pegou a terceira condução, volta tudo para ver, né? É compulsivo, é irresistível, a pessoa não consegue, por mais que ela tente se segurar, eu não vou ver isso, eu não vou lavar minha mão, aí fica lá, eu não vou lavar minha mão. Ela vai, levanta e vai e lava a mão, ela não consegue resistir. Então o pedófilo é uma compulsão sexual, ele não consegue resistir quando vê uma pessoa, um menor de idade, né? E como é que é esse tratamento? Ele vai para um psiquiatra e lá tem uns remédios que eu acredito que castrem um pouco esse desejo sexual dele, porque é uma compulsão sexual. Ele tem desejo, ele não consegue resistir a atacar aquele menor de idade, seja criança ou adolescente, né? Então, alguns pedófilos, como o lenhador, ele inclusive no filme ele faz tratamento psiquiátrico, psicológico, ele toma medicação, uma coisa assim, para não ceder. Ele tenta se relacionar com mulher, ele tenta ter um trabalho normal. E ele não é psicopata, ele tem um peso na consciência, mas ele não consegue ir contra isso, porque é compulsão sexual, né? Então aí está uma outra explicação para vocês, quebrei um outro paradigma aí, que podem haver pedófilos psicopatas, tá? Que cometem e não estão nem aí, e podem haver pedófilos que sofrem muito com isso, inclusive são casados e têm filhos. Então, como eu falei, cada caso é um caso, né? Quando a gente começa a olhar o outro com mais carinho, com mais atenção, você vai ver que o mundo é bem diversificado. Não dá para enquadrar as pessoas em quadradinhos, cada um é cada um. O verdadeiro psicólogo, ele tem noção disso e ele olha cada caso um caso, tá? Então, gente, eu espero ter esclarecido aí, peguei 2 tabus aí, né? Psicopatia e pedofilia, né? Claro, eu quero deixar bem claro que eu sou contra qualquer tipo de abuso, violência sexual, por favor. Para mim, sexo só consensual, né? Ou seja, 2 pessoas negociam e aceitam aquela situação. A partir do momento que só uma se diverte e a outra está sofrendo, é errado, erradíssimo, né? Tem que ser erradicado. Mas, ao mesmo tempo, eu quis destacar que a gente tem costume de generalizar até por intermédio da mídia. A mídia generaliza, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa generalização. Nós não podemos ser marionetes, temos que pensar por nós mesmos, tá bom? É isso que eu prezo aqui, a reflexão, a crítica e alertar aí para as coisas como elas realmente são, tá bom? E nada melhor do que isso, do que você buscar conhecimento, do que você pesquisar bons livros, ver o Google acadêmico, né? E não essas fontes aí suspeitas que a internet adora divulgar, né? Se você não tiver cuidado, você é manipulado erradamente. Um grande abraço a todos, um beijão, espero ter esclarecido e, por favor, não digo não a qualquer tipo de abuso, está errado. Mas a gente tem que olhar também essas pessoas e entender que elas têm uma psicopatologia e tentar cuidar delas ou orientá-las para que elas não se tornem uma ameaça a terceiros, certo? Agora, a partir do momento que elas se tornam uma ameaça ao outro, tem que haver a denúncia, tá? Tem que haver a denúncia para que esse abuso cesse, acabe. Porque se a pessoa não consegue, ela precisa ser contida, né, para não cometer esse tipo de crime. Tá bom, gente? Um beijão a todos, inclusive porque criança e adolescente estão em fase de desenvolvimento, então qualquer interferência aí nesse desenvolvimento pode causar problemas sérios no futuro. Então cuidemos bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Observe com quem seus filhos brincam, não confie totalmente em outros adultos, tenha sempre desconfiança. É bonzinho, é bonzinho. Cuidado. A maioria dos casos de pedofilia são com pessoas próximas, inclusive parentes. Então fique atento. Falo isso em prol das nossas crianças, pela segurança delas. Um grande abraço a todos, obrigado por assistir. Um bom início aí de semana, né? Final de domingo. Beijão!